Olá, olá de novo, olá de novo. Estamos tentando aqui, problemas técnicos. Internet. Ah, Aê, te aê! achei, te achei. Muito Boa, bom, agora muito foi. bom. Porra, Daniel Dias na minha live é muito peso, cara. Cai o Wi-Fi, cai o pacote de dados, o 4G vai pro saco. Cara, a internet não aguentou É, nós dois, não a sou só eu, internet não. não aguenta a internet. É uma coisa de louco. E aí, meu, como é que você tá? Tudo bem, uma alegria, cara. Primeiro, uma alegria falar com você. É realmente para mim, assim, uma referência aí na natação. Fico extremamente feliz de bater um papo com você, conhecer um pouco mais, saber de histórias. Enfim, a gente está bem, retomando os treinamentos aqui. Vejo que você também já está aí a todo vapor. Cara, todo vapor mais ou menos, né? A gente tomou uma série de limitações aqui que a gente precisa seguir, né? Entendi. Tem limitações de espaço, limitações de tempo, mas, meu, É. foram umas boas 6 ou 7 semanas sem treino aí. Eu tô feliz demais de estar de volta. É um alívio, sabe, gigantesco. E, pô, tamo aí, né? Que bom. Agora que a gente ganhou mais um ano para se preparar, vamos treinar, né? Não, é verdade. Eu tô inclusive tomando meu pós-treino aqui, porque eu te mandei o áudio antes, né? Eu tava Foi. treinando, cara, eu vim correndo pra casa, mas acabou que deu tempo até de tomar banho agora. Não, que bom, que bom. E é verdade, viu? Agora a volta aí tem que ser com todos os cuidados. Aqui também estão limitando aí 50 minutos a academia e 50 minutos a piscina. Então a gente tá. Mas que bom já poder voltar a fazer alguma coisa, né? Sim, meu, pô, com certeza. Vamos lá então, né, meu amigo? Você quer começar? Falar um pouco de você aí? Acho que Cara, recusa também apresentações, né? Mas. apresentações, vamos lá. Bruno Fratos, nadador olímpico do Brasil, tenho 2 Olimpíadas no currículo, já são 3 Pan-Americanos. Das medalhas de Pan-Americano aí, se eu não me engano, foram 7 medalhas até agora. Meu, o que eu tenho de medalha de Pan-Americano, você tem, tipo assim, umas 4 vezes mais de medalha paralímpica, cara. Não, que isso. É horrores, é horrores. Mas indo para minha terceira Olimpíada agora, né? A gente está treinando aí já para seletiva, né? Que seria ano que vem, no caso. Sim, E, pô, na expectativa agora. que bom, que bom. É, realmente, você acertou o número das suas medalhas. São 7 medalhas. Eu fiz uma pesquisa sobre Ah, você. Então, é? cara, fala das minhas medalhas, mas também tem grandes Boa, boa. conquistas, Eu acho né? que, eu acho que 2 dessas medalhas foram medalhas de eliminatória, né? Que eu nadei o revezamento de manhã e eu ganhei a medalha da arquibancada mais tarde. Natação tem dessas, né? Verdade, verdade. Mas, ó, o Bruno não falou aí, mas que eu acho que é um fato importante, né? Você é o cara que mais nadou abaixo dos 22 segundos aí. Então, Ah, realmente, verdade. isso é uma grande Verdade. conquista. Se eu não me engano, foram Eu não 80 sei vezes, quantas, tá? Mas eu sei 80, que foram você nadou umas. bastante. Eu lembro que a gente tinha acabado de bater a marca dos 80 no começo desse ano. Então, Legal. só esse ano acho que até o começo de fevereiro, tinham sido 2,21 ou 3,21. 2 ou 3, um negócio assim. Aham. Mas são 80 e poucas vezes pro 21. Só que 21 agora não importa mais tanto, né? A gente tá precisando nadar pra 20. Aí se quiser fazer uma graça. Mas vai fazer, tenho certeza, cara. Tá trabalhando pra isso. Exato, exato. Bom, eu me apresentar aqui então, né? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico. Me tornei aí após a Paralimpíada do Rio o maior medalhista masculino do mundo, com 24 pódios. Em Jogos Pan-Americanos são 33 medalhas, sendo essas 33 de ouro. E em mundiais são 40 medalhas. Então são resumidamente as minhas conquistas. Tenho também o troféu Laureus por 3 vezes. Mas a gente aqui não está para falar de números, de conquistas e medalhas, mas para falar da gente um pouco, né? Mas só apresentando aí para quem não me conhece ainda. Essas são as minhas conquistas. E Isso, estou aí mas também. a gente não tá aqui pra falar de número, mas você tocou num assunto legal, né? Porque o troféu Laureus, ele é como se fosse o Oscar, né, dos esportes.
Exato, exato. Então, você ganhar isso uma vez no ano já quer dizer que você está assim, o melhor dos melhores dos melhores. 3 vezes, então, vixe Maria. Meu Deus. Mas também estou aí, né, treinando agora para Tóquio, que é o próximo ano. Acho que é importante esse tempo que a gente ganhou, mas já também retomar os treinos. Ainda não temos data, não sei como que tá vocês, mas a gente ainda não tem datas de competições, nem sei se vai ter competições esse ano aqui no Brasil ainda. Então a gente está sem datas de seletiva e tudo, mas já podendo retomar os treinos, isso nos deixa mais tranquilos. Cara, data a gente aqui tem algumas, né? A USA Swim, para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos no momento e a gente se baseia muito pelo calendário da USA Swimming aqui, né? Que é a Federação de Natação Americana. E eles já liberaram um calendário para o resto do ano, já com Grand Prix, com competições nacionais e internacionais. Só que aí tem uma grande diferença hoje em dia de você ter a data e ter a condição de cumprir essa data, né? Você ter a Verdade. condição de fazer o evento. Então, chega até a ser uma... Você recebe a data, mas você fica até com uma certa cautela, assim, de não se empolgar tanto. Ó, André Brasil aí. Fala, Andrezão. Só, pô, o André Brasil entrou na live, tem que cumprimentar, tem que cortar aqui o assunto. Por favor. Mas não adianta muito você ter a data e não conseguir cumprir com, com o evento, né? Você não poder Sim, realizar o sim. evento. Então, acho que agora a gente está, que nem você falou, a gente está feliz de voltar a nadar, então a gente está feliz de continuar, poder, sabe, voltar para a piscina e poder começar a reconstruir uma forma. Até porque esses quase 2 meses aí fora da piscina, você acaba ganhando os quilinhos, né? O ombro dá uma murchadinha assim, você fica mais fraquinho. Então, né, não? Então, mas, pô, agora a gente retoma um pouquinho da forma aí. Quando a coisa clarear lá fora, a poeira baixar um pouco, aí a gente começa a planejar de fato, né? Sim. Mandar um abraço pro André também. Pô, André, saudade de você, meu amigo. Agora vai cair a live aqui, cara, porque o André entrou, né? Também um de cara de peso aí, que realmente grandes conquistas no movimento paralímpico. Já, E cara, tamo junto nessa, já André. perdi, já perdi muito tiro pro André em treino, viu? O cara é casca grossa. É verdade, cara. O cara é fera, talentosíssimo demais. Mas realmente o que você falou é importante, né, Bruno? A gente também, por mais que a gente não tenha data e talvez, né, nem não sabe quando, faz uma diferença, né? Você já poder voltar, mas as datas ainda eu acho que são muito incertas. Mesmo que tenha firmado, a gente não sabe se de fato a competição vai acontecer, né? Então, realmente, mas isso não pode nos deixar desmotivados, né? Pelo contrário, tem que nos motivar a treinar mais para que estejamos prontos em Tóquio. Meu, é o que eu costumo falar, né? A natação, ela não é, no caso, não só a natação, mas o esporte em si, para quem é atleta, né? Ela não é só algo que a gente faz, né? Acaba virando o que a gente é. Eu que Verdade. nado, eu nado e eu treino, né, com uma certa dedicação desde os meus 11 anos de idade. Então, você passa toda a sua fase de formação, toda a sua adolescência e grande parte do início da sua vida adulta, né? Você passa se dedicando àquela causa e se dedicando àquele objetivo. Então, você não sabe ser outra coisa que não um atleta. E um momento como esse, onde você fica meses aí fora d'água, é um momento delicado até mesmo para a saúde mental dos atletas, né? Verdade, verdade. Onde pode acabar acontecendo aí uma certa crise de identidade. Você não sabe, você não sabe, meu, você acorda para quê, e o que você vai fazer no seu dia, e você não tem aquela motivação que você precisa para levantar, para cuidar de uma alimentação e para, meu, a gente sabe que essa história de fazer treino na sala de casa é um pouco mais difícil É, do que parece, né? Então, é importante que se tomem os cuidados e que se converse sobre essa volta aos esportes, até por isso, né? Não só porque a gente quer voltar a treinar, porque a gente gosta de treinar e a gente gosta de não, fazer não, é. natação, né? É uma questão de bem-estar também. O esporte ele é saúde, o esporte ele não é saúde só física, né? Mas é saúde mental também nesse momento que todo mundo tá preso em casa. Não, você tem razão. Realmente, eu acho que o desafio para os atletas, né, e para quem faz atividade, eu acho que para todos, na verdade, é você se manter bem
o mental, né? O físico a gente pode cuidar mais para frente, né, no caso, mas que realmente você acordar e não ter a rotina, ainda mais a gente que está acostumado àquilo, você acorda, vai para o treino, você chega, descansa, depois tem treino de novo. Então, a nossa vida é aquilo. E aí, do nada, você para com isso. Realmente foi, para mim, esse foi o grande desafio dessa quarentena. Então, eu vi uma pergunta interessante passando aqui, a Mari Mello perguntando se a gente faz treinamento mental. Você tem algum acompanhamento com um psicólogo ou psicóloga? Olha, eu faço através do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A gente está até aqui através das redes sociais, tanto do time do Brasil, eles oferecem total suporte para os atletas que precisam. Mas como eu treino aqui em Bragança, eu tenho a minha equipe, a minha própria equipe, que tem esses treinamentos, tem fisioterapeuta e tudo mais, mas eu não tenho especificamente um trabalho com um psicólogo aqui. E eu entendo que para mim o mental ele é muito importante, mas eu trabalho de uma outra maneira. E não tem um profissional comigo, mas o Comitê Paralímpico Brasileiro ele oferece sempre que preciso. E tem atletas que eles têm uma naturalidade maior, uma facilidade maior de cuidar das questões mentais, né? De cuidar das estratégias mentais. Sim, Interessante sim. porque eu faço acompanhamento com a psicóloga, com a Carla Di Piero, que também é da parte do staff do COB, né? E muitas das minhas estratégias que eu usava não só para competir, mas para treinar também, que era aquela coisa que eu achava que só eu fazia, que eu achava que eu que tinha inventado aquele negócio, ela acabou me falando que são teorias comprovadas, estudadas e que tem um nome para aquilo, né? Então, essa foi uma parte muito legal de eu começar esse acompanhamento com ela e Que de legal. entender melhor e saber o que se passa, né? Saber dar nome a essas estratégias e a partir daí, quando você sabe com o que você está Verdade. lidando, fica mais fácil de você treinar, né? É verdade. Deixar um abraço aqui pro Clodoaldo. Clodoaldo entrou aqui Clodoaldo tá aí na também? live. Pô, mas o Clodoaldo é Bem-vindo, viu, Clodoaldo? tubarão paralímpico, o Clodoaldo. Isso, é Põe ele seu nome mesmo. aí, Clodoaldo. Não dá pra ver que é você, cara. Mas e me conta como que tava aí, né, esses treinos aí na quarentena, o que você conseguiu fazer, de fato, a gente já está aqui há 70 dias, né, pouco mais de 70 dias, não sei como foi aí para vocês, quantos dias, mas o que você conseguiu fazer, meu amigo? Muito pouco. Vou ser sincero com você, muito pouco. A gente estava numa fase, quando começou essa quarentena toda, que a gente estava começando o polimento, né? É Então verdade. eu tava começando o polimento para a seletiva nacional. A seletiva de vocês estava bem próxima, né? Nossa seletiva, se não me engano, faltava coisa de um mês, 5, 6 semanas, É, algo do tipo. E eu tava numa fase de treino muito pesada, eu tava muito machucado já. E até o dia que fechou tudo e não tinha mais piscina. Aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou tirar uma semana que eu não vou fazer nada, eu tô precisando descansar, tô precisando sarar. E depois eu e a Michele, minha técnica, minha esposa também, para quem não sabe, uhum, a gente começou a bolar uma estratégia em casa e a gente começou a ir legal. atrás de tudo que é material que a gente conseguia colocar a mão. Então, sabe, peso em casa, a gente comprou aquelas barras que encaixam na porta, sabe, colete de peso, medicine ball, a gente pegou tudo isso, conseguiu juntar um kitzinho aqui, quarentena em casa, e a gente ficava trabalhando. Lógico que não era um treino propriamente dito, Sim, mas o que sim. acontecia era que toda vez que sentia uma necessidade, que o corpo pedia, a gente ia lá, se mexia um pouco, dava uma suada, cansava e depois voltava pro sofá, assistir Netflix. Porque Bom, eu aqui foi um é pouco grande diferente, parte. cara. Então, mas é parte da. Eu acho que parte do processo agora é você não tentar se forçar, né? Porque Isso, isso. é impossível que você consiga o mesmo nível de treino na sala de casa do que Não, você sem faz uma sala de dúvida, sem musculação numa dúvida. piscina. Então, até para evitar um pouco essa cobrança e evitar a frustração de não conseguir treinar, que a gente ficou meio nessa, né? Ó, você tem razão, realmente assim, eu também não fiz nada, vai falar, continuamos treinando como estava, porque a nossa seletiva também estava próxima de quando tudo parou aqui, a gente já estava entrando numa fase
final aí para polir também e poder fazer boas marcas, né? Essa era a nossa ideia. Mas aí tudo aconteceu e quando eu disse que é um pouco diferente da sua aqui, eu não comprei peso, não fiz isso, mas eu usei meus filhos. O que Fazia já é agachamento bastante treino, né? eles. Que já é bastante treino, né? Meu Deus Muito, do céu. muito, Cara, muito. se a quarentena aqui pra mim tá sendo um pouco mais difícil, imagina com criança em casa. Meu Deus do céu. Então foi tudo mudou, né? Muda a rotina. Então os meninos começam a ter o homeschool e aí eu começo a fazer algumas atividades. Aí eles querem fazer junto. Então assim, sinceramente não dava para fazer bem feito, cara. Mas já era divertido no sentido de estar fazendo com eles. Então a gente brincava de futebol, brincava. Eu pegava minha medicine ball, eles queriam chutar. Até parece que conseguiam, né? Pelo peso. E aí nisso ficava também a minha filha que tem 1 ano agora, engatinhando no meio. Acabou sendo uma parte bem diferente do meu treinamento, mas que me fez muito bem mentalmente. Estar com Porque, eles, vivendo esse exato, momento você com gasta mais eles. tempo em casa, né? Com a família. Exato. Então, quando você falou assim, quando dava vontade, a gente também fazia isso aqui. Quando dava vontade de fazer, o corpo pedia, a gente ia fazer, mas de uma maneira bem leve, para que realmente fizesse bem mentalmente também. Que o treino me faz muito bem mentalmente, é exaustivo, como você falou, machuca. Você estava aí todo arrebentado e decidiu tirar uma semana depois. Mas é que realmente a gente ama isso, é difícil até explicar realmente essas coisas. E dieta, Daniel? Como que você faz com dieta aí durante esse período? Você continua regradinho, você dá a risada e entrega, né? Olha, Você dá uma eu desencanada, tentei, como cara. que faz? Eu Você tentei tentou aí segurar. ficar. Tentei segurar, mas não deu, assim, o que fazia mesmo. Tanto é que há 2 semanas atrás eu fui na nutricionista, já ganhei peso, é inevitável. É, É e aí inevitável, é o difícil. meu caso é um pouco mais complexo ainda e difícil, porque tem a prótese e eu não posso ganhar tanto peso, cara, porque o encaixe da prótese tá realmente no peso que eu já, digamos, no peso ideal, né? Então é uma coisa que fica me acusando, vamos dizer assim, né? Isso é legal você falar, porque eu, por exemplo, eu não faço ideia desse tipo de particularidade do esporte paralímpico, né? Eu tinha até vindo aqui para a live, eu tinha uma curiosidade que eu ia te perguntar, Sim, sim. mas é interessante você ter falado isso da prótese. Então, qualquer pezinho que você ganha, a prótese ela já não encaixa direito e isso prejudica a sua mobilidade? Já vai ficando mais difícil, não encaixa direito, né? Então, assim, realmente eu vou sentindo que vou ganhando peso através da prótese. E aí foi quando eu decidi, eu falei, eu preciso agora me cuidar de novo. Não que eu estava assim, cara, chutei o balde e tô comendo de tudo. Mas você Entendi. fica em casa, a gente come bem. A gente treina bastante, então já come bem. Você fica em casa, Netflix, assistindo filme com as crianças. Vai comer o Pipoquinha, quê? aí já Pipoca. era. Então, assim, Aí você não vai tem ganhando um volta. certo peso e foi o que aconteceu comigo aqui foi isso, mas que agora estou retomando de novo, então já volta a Mas dieta também e quando já. volta para a água, a coisa ela volta de forma natural, né? Exato, Não tem para que se exato. desesperar nem durante, nem depois quando você voltar, né? Não tem para que fazer as coisas com pressa. Até porque, meu, agora a gente tem mais de 1 ano aí para treinar, então dá para fazer tudo com bastante paciência. E Mas o que você eu, segurou bem. cara, eu tentei segurar do melhor da minha habilidade. Não, sabe? Foi legal essa resposta. Eu gosto muito de cozinhar, né? Legal, Então, foi um hobby que eu decidi desenvolver um pouco durante essa quarentena. que bacana. Só que o timing foi meio ruim, porque eu peguei para desenvolver e aprender a fazer massa. Então, eu comecei a fazer Puxa, massa em casa, comecei a fazer pão. Mas foi legal, ficou bom, cara. Tá saindo as coisas boas aqui em casa e agora que né, a gente voltou a treinar, né? Então, a gente vai acabar precisando desse combustível extra, um pouco. E, meu, legal. a dúvida que eu tinha, que eu ia te Sim, perguntar, ela tem a ver com treino também. Como que você faz trabalho com biomecânico no treino? a gente Existe faz um o trabalho de trabalho, biomecânica? a gente faz E com, já, com... e Pode já que, falar. por exemplo, cada atleta paralímpico deve ter uma Sim, especificidade muito grande, né? E provavelmente algo que, alguns casos, algo que nunca foi estudado e nunca visto antes. é verdade. Sabe, qual referência que você usa e como que é feito o trabalho de biomecânica e como que você sabe se está melhor, se está pior e para onde vai?
Bom, eu vou poder aí falar com toda a certeza no meu caso, tá? Mas que realmente muda de caso para caso e esse é o bacana do esporte paralímpico, né? A gente tem um trabalho, sim, com biomecânico, o Comitê Paralímpico nos oferece isso também e isso é muito bacana, porque o que funciona, vamos usar o seu exemplo aí, Bruno, o que funciona para você para nadar para os 21 lá, talvez para mim não vá funcionar. Pô, Bruno, arruma essa braçada, faça isso. Bom, em algum momento o final de braçada ou início de braçada já não vai ser igual à sua. Então, assim, no meu caso, o que funciona muito é comparar o que eu fazia com o que eu faço ainda. Então, assim, compara o Daniel com o Daniel mesmo. Entendi. E nisso a gente vai tentando coisas novas, né? Tentando agregar, tentando somar. Então, até mesmo por uma saída, né? Eu saio com totalmente flexionado, né? A única perna que eu tenho que é o que me dá impulsão. Então, ela não é rápida, mas ela é eficiente. Então, assim, não adianta agora tentar ser rápido na saída, vamos dizer mais ou menos isso. Entendi. A parte nadada, o que me faz ir para frente, o que me mantém é a perna. Então, essa foi a grande conclusão que a gente tirou de tudo que a gente fez com o biomecânico, que a força do meu nado, o que me faz ser rápido, o que me faz ser eficiente, é a minha pernada. E foi onde a gente começou a intensificar mais, e é dessa maneira que a gente vem evoluindo. Se a minha perna precisava valer por 2, vamos fazer valer por 3, para que realmente possa evoluir mais ainda. E, por incrível que pareça, por mais que eu não tenha as mãos, o braço ele serve muito para me dar o equilíbrio, para não fazer nadar torto, vamos dizer assim, né? Então, realmente, o braço ali, ele passa muito rápido, tanto é que a minha frequência ela é muito alta. Quanto que Mas dá se a não... frequência de prova sua de crawl? chega ali 75, Nossa senhora. 73. A minha frequência de nado já é uma frequência mais alta, mais elevada do que Verdade. a maioria dos atletas, né? E uma frequência ideal para uma prova minha fica entre 62 e 64. Olha aí para você ver. Pra você ver. Eu acho que não tem nem ninguém que consiga nadar com 75 de frequência. É difícil, porque Então. passa muito rápido. Tem hora que até eu assisto o vídeo assim, se for assistir sem dar umas pausas, a gente não... É muito rápido, mas se não girar ele dessa maneira e tentar ser mais lento, eu não vou conseguir ser tão eficiente. Então o braço, não que ele passe sem pegar nada de água, mas a gente detectou ali que nadar nessa Você ainda frequência... consegue pegar água? Consigo. Eu sinto pegando água com o que eu tenho, né, com o dedo, então realmente isso faz uma diferença para que eu consiga me equilibrar durante o nado, principalmente numa prova de 50 metros, né, de 100 metros ela reduz, tá? A frequência reduz, aí não dá para manter os 100 metros assim. Natural. Mas os 50 metros, né, usando de exemplo, é essa frequência. Pô, muito legal, cara. E às vezes são curiosidades válidas, né? Às vezes até eu reconheço que, pô, eu deveria assistir mais e apoiar mais o esporte paralímpico, né? Porque você vê coisas incríveis, acho que já é um bordão que vocês devem estar cansados de escutar, né? Mas são exemplos, são histórias de superação sabe, exemplos que todo mundo deveria tomar para si, todo mundo deveria acompanhar. Obrigado, meu amigo. Mas realmente eu acho que o esporte em si, ele soma muito na nossa vida, né? Então, tem no Paralímpico, sim, exemplos, mas vocês também, né, no esporte olímpico, se tornam grandes referências, grandes exemplos para muita molecada aí que está começando e faz uma grande diferença. Clodoaldo está pedindo para a gente contar histórias curiosas de competições. O que você está querendo saber, Clodoaldo? Ele está querendo coisas... Ô, Clodoaldo, essa sua acho que pergunta ele está querendo comprometer todo mundo aqui. Exatamente. Mas se falar de competições, então, fale de grandes momentos, que você lembre aí, meu amigo, de grandes coisas que você viveu no esporte, né? Enfim. Cara, a gente está falando de medalha mais cedo, né? Acho que Pan-Americano. Pan-Americano são as competições mais legais que tem, são as situações de vila mais legais que tem, né?
E são campeonatos onde a gente traz bastante medalha de volta para casa, então Verdade. é uma oportunidade muito boa, né, da gente difundir o esporte e trazer popularidade Sim. para o esporte no Brasil. E então, meu, Pan-Americano é uma competição que eu gosto muito e eu não tenho certeza como fica para o Paralímpico, mas para a gente sempre cai ou antes, ou logo antes, ou logo depois do Campeonato Mundial, né? O nosso não acontecia assim, não, porque o Mundial ele acontecia de 4 em 4 anos. E aí agora, depois de 2012, 2013, começa a acontecer de 2 em 2 anos também, e aí coincide disso, de ter Mundial e logo depois para Pan-Americano, ou em Lima agora aconteceu o contrário. A gente teve o Pan-Americano primeiro, e 20 dias depois a gente teve o Mundial. Que aí, Onde foi o Mundial? o Mundial foi em Londres, onde foi os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ah, Poder nossa, voltar lá aquela piscina foi é muito linda, né? bacana. E, cara, foi muito legal porque Londres eu bati o recorde mundial dos 50 livre, né, de todas as provas que nadei lá, que foi massa demais. E aí volto no Mundial do ano passado e consigo melhorar minha marca nos 50 livre naquela piscina. Então, realmente, eu sou suspeito a falar daquela piscina, Mas aí foi recorde mundial de novo? por toda a mudança que aconteceu na classificação, o esporte paralímpico, a natação paralímpica está sofrendo com isso agora, né? Esse último ano vem sofrendo muito com isso. Eu considero como recorde mundial, tá? Porque foi minha melhor marca e o cara que tinha batido o recorde mundial é de uma categoria acima da minha. E ele desceu para S5, voltou para a classe dele S6 e o recorde manteve ainda. Então eu considero como recorde mundial que foi a minha melhor marca. Consideremos recorde mundial então e vamos abrir uma petição para mudar o nome da piscina lá para Complexo Aquático Daniel Dias. Mas Londres foi seu primeiro jogos? Londres foi meu primeiro jogos, cara. Foi 2012, né? E eu Isso, tava ali com 23, eu classifiquei, eu tinha 22, aí nos jogos eu tava com 23 anos de idade. E foi o primeiro. O anterior tinha sido dos trajes, né? Era só o meu segundo ano como atleta profissional. Então, eu lembro que na entendi. ocasião eu cheguei a fazer o índice, mas como só vão dois por prova, né? Foram o César Cielo e o Nicolas Santos. E aí em Londres eu conseguia finalmente a vaga olímpica e acabei ficando em quarto lugar por 2 míseros Puxa, centésimos na minha prova. nossa, cara, Acontece, coisas do é, esporte. Acontece. E nunca mais voltei na piscina. Eu sempre vejo que tem campeonato europeu lá, mas é o que a gente não compete, né? Porque são só campeonatos sim, europeus, sim. são só para atletas europeus. Mas nunca mais tive a chance de voltar na piscina, cara. Você teve sorte de voltar lá, porque é muito legal. Aquela piscina é linda, tem aquele Então, teto que parece uma baleia, né? As pessoas falam. verdade, É bem verdade. legal. Não, E, meu, foi demais, foi demais. nosso Pan-Americano ano passado, ele foi depois do Mundial, né? Eu tinha Sim, perguntado onde foi o seu Mundial, porque a gente veio da Coreia. E nossa. a Vocês já gente foram teve que. direto daí? A gente não fomos direto. Acho que a gente voltou, ficou uns 3, 4 dias em casa e depois fomos pro Peru. Puxa, nossa. Mas foi um rock and roll, cara. Foi pesado. E aí no Pan-Americano anterior, que foi o de Toronto, a Aham, gente ia para o Mundial depois. Então, o que aconteceu na época foi que a gente competiu o Pan-Americano em Toronto. sim. Aí de Toronto eu saí direto para uma aclimatação em Portugal. Fiquei em Portugal mais ou menos uma semana. E na outra semana a gente nadou o Mundial em Budapeste. Mundial Cara, esse de Budapeste, que a gente conseguiu o melhor resultado do Brasil em eventos internacionais, né, de piscina longa, no revezamento, no 4 por 100 livre. acho que é A legal você contar gente. essa história, né? Que foi por pouco ali, né? Nossa, meu, foram 28 centésimos, se eu não me engano, né, que a É. gente deu um susto nos Estados Unidos, que eles estão até hoje procurando de onde veio. E os caras nunca tinham tomado um susto daquele, eu acho, É e verdade. tomaram tá ligado ali na hora.
Mas estamos, cara, tô animado para tentar esse time de novo aí para Tóquio ano que vem. Acho que é uma prova que a gente tem potencial para caramba, né? Tem uma certa história. Sim, sim. Em piscina curta, o Brasil já foi recordista mundial, acho que já bateu o recorde mundial da prova mais de uma vez. Na época ainda do Gustavo Borges, do Teófilo Ferreira, do Xuxa. Então, na década de 90, né? E Uhum. agora a gente tem muita profundidade, a gente tem muito lastro nessa prova. No Brasil tem muita gente boa, sabe, tem gente que já nadou para 47, tem uma cabeçada, tem uma penca de gente que já nadou para 48. Legal. E então tem bastante lastro, né? E vai ser uma prova boa para seguir ano que vem na seletiva. Acho que é uma geração boa que está vindo aí, né? Tem uma geração boa. Eu acho que ela ainda não tem tanta gente quanto eu gostaria que tivesse. Entendo. Ainda me dá a impressão que são talentos isolados, né? Aham. Então toda geração aí aparece um ou dois, mas ainda assim são atletas que o COB tem tomado muito cuidado deles e tem fornecido toda a estrutura de treinamento, preparador físico, piscina e nutricionista, psicólogo. Quem precisa de médico, né? Eu mesmo já precisei fazer 2 cirurgias de ombro para reparar aí uns estragos e fiz tudo através do COB no Instituto Vita, em São Paulo. Bacana. Então, o COB tem tomado conta legal da molecada mais nova também, e isso tem sido ótimo, né? Isso tem feito com que a gente ganhe experiência no exterior também, com várias ações, várias viagens que são planejadas e fornecidas. Então, que nem eu falei, é uma prova boa e vai ser uma baita prova para seguir dá até uma tremedeira aqui já. Vai ser uma A baita gente vai prova para estar seguir na torcendo e seletiva. vibrando aqui. Mas eu quero aqui deixar um abraço também. O Andrew Parsons entrou aí, é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Está aqui com a gente na live, parabenizou a live aí, né, as iniciativas do time Brasil e do CPB. Um grande abraço aí, Andrew. Eu tenho uma curiosidade, meu amigo, porque assim, né, você falou aí dessa nova geração e o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo um trabalho que, ao meu modo de ver, tá muito bom, tá incentivando agora e investindo ainda mais na base. Então eu estou vendo muitos meninos começando aí com os 12, 13 anos, já estão treinando na estrutura que é o Centro de Treinamento Paralímpico. Aliás, Você conheceu lá, né? baita centro. A gente fez aclimatação para os Jogos do Rio nesse centro. E Sim, o centro do Comitê Olímpico Brasileiro o Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, né? E o Paralímpico é um em São Paulo. isso. E, meu, baita centro. A gente fez aclimatação lá, é uma estrutura imensa, piscina top, não deixa nada a desejar. Aliás, foi uma réplica da piscina que foi usada em 2016, né? Então, a piscina idêntica, Sim. mesmo bloco, mesma raia, mesmo fundo, mesmo tudo. Muito legal lá. E aí eu lembro que a gente se encontrou lá. Então a minha dúvida é, você tinha feito a cirurgia naquela época, não tinha? Quando a Tinha, gente se encontrou? eu tava recuperando, é verdade. Foi final de 2018 lá, é verdade. Ih, tava Não é? gordinho. É. A gente pôde se encontrar, eu lembrei agora. E aí eu lembrei que foi lá realmente no Centro de Treinamento Paralímpico. Bacana, porque a nossa preparação para os Jogos foi feita lá no CT também. E foi a primeira vez que a gente teve o contato com o Centro de Treinamento Paralímpico. Hoje as nossas seletivas acontecem lá. E isso é muito bacana, né? Você poder fazer uma seletiva numa excelente piscina como aquela. E eu fico muito feliz, né, de ver muitos atletas começando e já ter essa oportunidade de competir e treinar numa estrutura como aquela. E sem dúvida nenhuma, acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro vai colher bons frutos aí, talvez já em 2024. Eu acho que é Eu acho que vai importante a ser. gente, eu acho que é importante a gente falar nisso, cara, porque no Brasil tem aquele bordão de que não se investe no esporte, né? É Justamente verdade. porque muita gente não conhece esse tipo de estrutura, não conhece o Centro Paralímpico em São Paulo, não conhece a Verdade. estrutura que é o Maria Lenk no Rio de Janeiro. Então, são estruturas do legado olímpico, do legado paralímpico, né? Dos Isso. jogos que aconteceram no Brasil e que estão aí, meu.
O Maria Lenk, eu tô frequentemente lá, eu vou várias vezes no ano para competir e para treinar, né? O mês de janeiro, eu tava, aliás, o mês de fevereiro, eu passei o mês de fevereiro praticamente inteiro com a minha equipe no Maria Lenk, o Julião aí, ó, o Julião que está aqui comentando, estava lá me ajudando também na parte de Boa. recuperação, na fisioterapia. Então, e tá sempre cheio, tá cheio de criança, tem um monte de equipe nadando lá, tem um pessoal do judô que treina lá, do boxe, do taekwondo, o Fernando Reis, do levantamento de peso, estava treinando lá também, o pessoal do atletismo. Então, são estruturas muito grandes, são Sim, estruturas que sim. funcionam. Eu fazia, inclusive, exames médicos, exames de sangue, biomecânicos, Legal. antropométricos, enfim, é uma baita estrutura que acho que quem tiver o tempo de pesquisar e conhecer aí pode, sabe, pode se surpreender com isso aí. Inclusive quem é de São Paulo e quiser conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico, é de graça, vale conhecer, porque eu acho que é importante a gente falar isso mesmo, sabe, ô Bruno? E tem sempre competição lá também, não só de natação, mas eu lembro que Exato, a pista de atletismo estava bombando lá naquela época. exato, Tinha, exato. todo final de semana tinha gente na pista lá. Tem competições direto, né? Claro que agora com tudo que aconteceu, não, mas as competições aconteciam. Então acho que é muito importante a gente falar, por mais que a gente fala dos Jogos do Rio, o grande legado para o movimento paralímpico está em São Paulo, que é realmente esse centro de treinamento, e hoje a gente pode fazer toda a nossa preparação e com toda essa estrutura, eu acho que é incrível, é importante a gente valorizar isso mesmo. A Dani Azamor fez um comentário interessante aqui, que ela pediu para eu comentar como funciona nos Estados Unidos, né? E aqui nos Estados Unidos é tudo privado. Ah, Tirando o centro de treinamento do Team USA, que fica em Colorado Springs, que é na altitude, ainda tem essa, os caras treinam na altitude, mas já fez altitude? já, cara, é horrível. Cara, é horrível, dá vontade de morrer, cara. É dor de Exato, cabeça, dor de cabeça, vontade de vomitar, você não come, você verdade, não verdade. dorme, é horrível. Mas eles têm o centro lá em Colorado Springs. Tirando isso, é tudo A, a gente, a particular. gente, a gente até foi lá, viu? O comitê aqui levou a seleção lá para a gente poder fazer um treinamento e competir lá. Horrível, meu amigo, competir na altitude, cara. Competir na altitude foi o PAN de 2011, em 11, Guadalajara, lembra, né? Guadalajara, verdade. Guadalajara, meu, cara, o 100 livre lá foi especial. Mas aqui é tudo privado, pra você ter uma noção, eu tenho que pagar para usar a piscina aqui, e eu pago uma taxa Nossa, anual para usar a piscina, para usar a academia, para usar a estrutura. Então, sabe, a gente tem uma grande vantagem no Brasil, que são esses centros. É lógico que sempre cabe mais, né? Se você tem um centro, você quer dois, e aí quer três, e quatro, e cinco, e sempre dá para fazer mais, e a gente sempre quer ver mais, né? A gente sempre quer ver mais gente praticando esporte, a gente sempre quer ver mais verba, mais recurso, mais trabalho investido no esporte. Só que a minha opinião é que é uma área bem direcionada no Brasil e eu não tenho que falar do trabalho do COB, é excelente, pelo que você está me falando, Comitê Paralímpico também, sabe, exemplar. Então a gente está muito bem cuidado em casa mesmo. não, fico feliz de você falar isso mesmo, porque é importante a gente valorizar tanto o COB como o CPB, que estão fazendo excelentes trabalhos, eu também acho, e é o que eu falei aqui, no CPB mesmo, que eu vivo mais próximo aí, acho que em 2024 teremos bons frutos disso. Sim, o Guilherme está me perguntando aqui como que eu consigo ter uma carreira tão longa na natação de alto rendimento. Pô, o cara tá me chamando de velho. Excelente. O cara tá me chamando de velho aqui na cara dura. Não é nem tão Que bom longa que foi assim. você, cara, porque eu já fui para Pequim, cara, e ele não perguntou para você. Nossa, Então você você foi que para tá velho aí, Pequim, é ó. verdade. Você foi para Pequim, é verdade. Mas eu acho que o negócio, a grande chave de você ter uma carreira não só longa, né, mas de você ter bons resultados ao longo dos anos, é você, primeiro de tudo, você gostar do que você faz. Exato. Não só você gostar do que você faz, mas você ser, assim, loucamente apaixonado pelo que você faz, sabe? De ter vezes que eu fico ansioso na noite anterior pelo treino que eu tenho para fazer no dia seguinte, sabe?
Então, Verdade. então esse é o primeiro segredo. E o segundo segredo é você não de fato, acho que pensar em querer ter uma carreira assim, em querer construir uma carreira assim, você aproveitar cada dia e tentar fazer o melhor a cada dia, sabe? Fazer, fazer o seu melhor todo dia e treinar cada dia como se aquele fosse assim o que você tem para fazer aquele dia, que você tem, sabe, como se fosse o último treino que você tem para fazer ali e repetir isso todo dia, toda semana, todo mês. E se cuidar, né? Cuidar da saúde, cuidar do sono, cuidar da alimentação, sabe, tentar fazer as escolhas certas sempre que possível e por aí vai. Mas a coisa começa em você ser apaixonado pelo que você faz e trabalhar todo dia como se fosse um dia único. Eu acho que, cara, você resumiu muito bem. Realmente a gente às vezes até a minha esposa aqui, né, por não ser atleta, ela fala, meu, não sei como que você consegue. Você fala que chegou quebrado um dia, no outro dia você acorda sorrindo para ir treinar novamente. Mas a gente gosta, né? Isso dá uma sensação de Exato, bem-estar muito exato. grande. Isso dá uma sensação de bem-estar muito grande, né? A ciência explica isso. Tem hormônios que são liberados com Sim, esporte sim. físico, com esforço físico. E você fica até meio viciado nisso, né? Sabe, nessa endorfina, nessa sensação de bem-estar. E me fala uma coisa, Daniel. Então, Xande Castelo tá me perguntando quem são seus ídolos no esporte. Poxa, eu tenho aí grandes exemplos. Um deles está aqui conosco. Espero que ele esteja ainda. Clodoaldo Silva. Clodoaldo Silva, você falou que você foi para Pequim, o Clodoaldo foi para Sydney, meu O cara amigo. foi para Sydney, exatamente. Eu sempre deixei muito claro, né? Eu pude assistir o Clodô competindo em Atenas e ali que eu conheci o movimento paralímpico através das conquistas dele. Então, sempre deixei muito claro isso da importância que ele teve, do grande exemplo que ele não só como atleta, tá? Eu tive o privilégio aí, hoje eu posso chamá-lo de amigo, conhecer o Clodoaldo como ser humano, pessoa, é um cara demais, como atleta nem se fale. Então, assim, tá aí um dele aqui, tá com a gente aí, que é o Clodoaldo. Eu tenho memórias muito legais do Clodoaldo, você sabe que eu fui criado todo ali em tudo que é canto do Nordeste, né, na minha Sim, sim. adolescência, na minha infância. Teve uma época que eu nadei no Rio Grande do Norte. Acho que eu passei 4 ou 5 anos nadando no Rio Grande do Norte e eu Legal. encontrava com o Clodoaldo nas competições e ele sempre, ele já era o Clodoaldo que a gente conhece, né? O Muito multicampeão mala, né? Muito paralímpico, mala. muito, muito. Não, mas ele sempre tinha uma palavra de apoio, sempre tinha alguma coisa positiva para falar, sempre tinha um sorriso, sempre Verdade. disponível para uma foto, para um autógrafo. Então, sabe, o Clodoaldo, ele é um exemplo, ele é um exemplo daquele cara que ele é um campeão dentro da água e ele é um baita de um atleta fora da água também, né? Verdade, verdade. Clodoaldo, você nunca me deu um autógrafo, viu? Quero um autógrafo agora. Vai ficar devendo agora. Mas e você? Você tem aí? Cara, para mim, eu não acredito muito em colocar seres humanos, É, pessoas em pedestal, sabe? Eu recuso um pouco a ideia do ídolo intocável, a ideia sabe, daquele ídolo lá em tá cima, que certo. é, sabe, da idolatria. Exato. Eu procuro por muitas vezes não me colocar nessa posição, porque eu procuro estar sempre o mais próximo que eu posso dos atletas mais novos, né? Não só os mais novos que estão começando na Sim, seleção sim. agora, mas os atletas de base, os atletas de formação. Eu tenho uma passagem na minha formação, estava na minha primeira ou segunda Copa do Mundo em Moscou, acho que foi Aham. 2008, deve ter sido minha primeira. E eu encontrei o Alexander Popov em Moscou. Ele estava na Legal. piscina. E eu fui chegar perto dele para pedir uma foto e o cara só fez assim com a mão, que não, e virou a cara e foi pro outro lado. E eu fiquei me sentindo péssimo que aquilo, que eu falei, meu, que cara mala. É, E desse dia eu decidi que se um dia eu chegasse a ser uma referência no esporte, eu não jamais ia negar uma foto, eu jamais ia negar um autógrafo, sabe? Toda vez que eu tivesse uma touca, que eu pudesse dar uma touca,
E a molecada pede, viu, cara? A molecada Sim, tem sim. competição que eu tenho que chegar com um caminhão de touca lá, senão falta. No Rio e na Mas Paralimpíada acabou toda. minhas toucas, cara. Não, acaba fácil. Qualquer É, competição que você vai, você leva 10 toucas, você vai sair exato. com nenhuma. Você leva 20, você vai sair com nenhuma, mas eu prometi para mim mesmo que eu faria isso. Então eu Tá tento certo. ter essa proximidade. Mas o que eu tento usar como referência, o que eu tento usar como exemplos para mim são meus companheiros de time, né? Então eu tento buscar Bacana, características bacana. positivas, eu tento buscar características positivas nos meus colegas de treino e tentar realçar essas características, né? Tentar me espelhar nessas características. Então, a Sim, gente tem aqui, acho que, tomara que ainda esteja assistindo, mas o João de Luca entrou aqui, deu um tchauzinho pra gente. Então, o João, ele é um cara que ele tem uma liderança nata e que ele, sabe, junta o time e bacana. ele traz as pessoas para junto dele, ele consegue liderar através dessa simpatia, através desse exemplo. Então, eu busco dar suporte, eu busco incentivar essa liderança dele, fazer com que a Legal. liderança dele, que é bem intencionado, que é algo que vem do coração e é algo que ele faz com uma naturalidade e faz muito bem, né? E eu tento fazer com que isso seja visto e respeitado pelos outros colegas. Então, e também, sabe, as mais diferentes qualidades, as mais diferentes características. Então, eu gosto de usar meus companheiros de time como referência e, sei lá, talvez pode ser que Legal, são legal. meus ídolos, né? Eu acho que você definiu muito bem, porque eu também não tenho ídolo, não. Tanto é que quando eu falei do Clodoaldo, um grande exemplo, porque eu acho que todos nós podemos ser Ó, o grandes João aí. exemplos. Ô, João. Então eu acredito muito nessa força de exemplo e posso compartilhar até uma história aqui com meu filho. Meu filho um dia chegou para mim, Bruno, e falou: Olha, papai, eu quero ser como o senhor. E eu achei aquilo incrível, porque eu achei que ele estava falando de questões de esporte, sabe? De conquistas, medalhas. E aí eu falei: Claro, filho, com muita dedicação, perseverança, você consegue. E aí ele falou: Não, papai, o senhor não está entendendo. Eu não queria ter braço e não queria ter perna. Eu queria ser como o senhor. E ali, para mim, Hum. foi a grande lição que o Azaf me ensinou, que todos nós podemos ser exemplo. Para o Azaf, não estava importando se faltava braço, perna ou não. Ele via a atitude, né? As características, as qualidades. Então, por isso que eu acredito que todos nós podemos ser grandes exemplos. Né? Imagina aí a decepção que você teve da história que contou, né? Mas que isso você tirou para um lado muito positivo, de hoje ser uma referência e um grande exemplo para muitas pessoas. Que é algo que às vezes eu vejo que falta algumas vezes na molecada mais nova, né? Então a gente vem de uma Sim, geração, pelo menos na natação olímpica, onde em 2008 o César Cielo ganhou a medalha de ouro, né, em Pequim. Aliás, ganhou não, né? Ele conquistou a medalha de ouro. Tem uma boa, diferença boa. muito importante nos termos aí. Então, o César Verdade. ele conquistou a medalha de ouro em Pequim no 50 livre. Então, teve um boom na natação, principalmente nos clubes, onde o esporte ganhou uma relevância maior e o esporte ganhou uma condição financeira diferente, né? Sim, E isso acabou virando motivação para alguns dos atletas mais novos, onde muitas vezes eles queriam virar campeões, eles queriam treinar, eles queriam chegar a uma seleção, chegar a uma Olimpíada, pelo motivo financeiro e pelo motivo de, sabe, você ter uma é certa relevância no cenário nacional, no esporte. E aí você verdade. sempre, sabe, você sempre acaba entrando de VIP numa festa, você sempre, sabe, acaba saindo na coluna do jornal e saindo no noticiário É, esportivo. E isso, às vezes, é algo que eu tento desencorajar nos atletas mais novos e colocar no lugar disso, você querer ser um atleta de destaque, você querer ser um campeão no seu esporte, seja ele qual for, para você assumir um papel de liderança, né? Para correto. você, ao mesmo tempo que você conquista os seus resultados, você assumir a responsabilidade de líder e assumir a responsabilidade de formador de opinião, né? Isso é uma Isso. responsabilidade imensa, né? Então você usar
a sua condição de atleta de destaque para você fazer o bem e para você encorajar outras pessoas a serem melhores, né? Seja lá qual for a sua causa, qual for a sua crença e o que quer que seja que você queira encorajar, né? Mas você usar aquela sua condição para algo que possa, de repente, mudar a vida de uma pessoa, mudar a realidade de uma comunidade, enfim, fazer algo de fato com isso, que não só ali pro seu crescimento pessoal, né? Não, tá corretíssimo. Parabéns pela maneira de pensar. Acho que é muito importante. Você citou também aí um exemplo que é verdade. Hoje a gente vê aí, e eu vejo isso também no esporte paralímpico, que muita gente talvez se espelhe até em mim aí, vê o Clodoaldo, se espelha em mim, pensando no que você falou mesmo, na questão de financeira, na questão de você aparecer numa TV, num jornal, e não pelo que a gente buscou desde o início da nossa carreira, evoluir como ser humano, como atleta. Eu particularmente, nunca pensei em número de medalhas ou ganhar medalhas, e sim melhorar minhas marcas, evoluir como atleta, e busco isso até hoje, desde a minha primeira prova no Mundial até agora. Eu vou buscar sempre evoluir, melhorar, e é isso que eu penso em transmitir e passar, que eu acho que é muito importante, que é a questão de legado, qual legado que a gente está deixando, né? Então, assim, vai além de conquistas e medalhas, né? O legado que a gente pode deixar talvez se torne até um legado intangível, né? Que realmente possa transformar vidas e mudar vidas. A história que você contou do Azaf é um exemplo imenso de legado, né? É um exemplo do Sem que dúvida. é de fato legado, né? Do que é aquela sensação de querer ser melhor, aquela vontade de ser melhor e isso você encorajando, fazendo com que ele acredite que ele pode ser melhor, ele vai se tornar, o que ele quiser ser na vida. E por aí ele vai incentivar outra pessoa que vai seguir essa corrente do bem aí até, sabe, para sempre. Então Não, sem esse de dúvida. fato acho que... A Azaf me ensinou muito naquele dia, com 5 anos, me faz uma coisa dessa e me ensina aí realmente o que a gente pode transformar na vida das pessoas, e que de fato, assim, o que eu aprendi muito e venho falando muito isso na minha vida, ter braço ou não ter braço não vai definir quem somos. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós, né? Então, realmente, quando a gente une forças e juntos, nós podemos realmente fazer uma grande diferença. Muito legal, muito legal. Muito... E eu tô feliz de poder, sair do treino correndo aqui, suando, chegar em casa para poder escutar isso de você, né, cara? A gente acaba ficando enfiado nessa rotina de treino e, sabe, com família e com tudo mais que acontece na vida, e acaba não tendo a oportunidade de conversar tanto assim, né? Verdade. Inclusive, para quem estiver escutando agora aí, quiser mandar perguntas, mandem, cara, todos os tipos de perguntas. Acho que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aí antes do Instagram derrubar a gente. Então, cara, vamos mandar pergunta, vamos ver o que vocês querem saber aí, a gente vai responder. Eu já vi que, não lembro quem, mas já perguntaram aqui se a gente se sente preparado para voltar à vida agora, depois da quarentena, né? Aliás, nem depois, né? Durante a pandemia, porque a pandemia ainda tá rolando aí, né? Então, Exato, e aí, exato. você tá seguro? Você tá... Olha, é um momento muito novo. Então, assim, eu me sinto pronto e preparado e quero voltar a treinar, né? Então, tanto é que a gente já está com os cuidados necessários nessa retomada. Então, quando eu digo que é muito novo, porque são normas que você tem que seguir. Então, aqui você tem que, na piscina, marcar horário, que é uma coisa que, por mais que eu tinha um horário de treinamento, eu poderia estender o treinamento por mais tempo. E agora você se limita ali a 50 minutos. Então, a gente vai ter que quebrar a cabeça para montar o treino e se limitar a isso, para que realmente eu possa cuidar de mim, cuidar do próximo, cuidar da minha família, né? Já que eu também tenho a minha família e as crianças aqui, que eu acho que é importante o que você falou. A gente ainda não enfrentou isso, estamos enfrentando a pandemia. Mas eu me sinto preparado. É claro que com todos os cuidados necessários para poder retomar os treinamentos. E esse é um conceito legal que você citou, né? Porque não é uma questão de se proteger, é uma questão de proteger quem está do seu lado, é uma questão de proteger o próximo, né? É uma questão de, Pois é. É uma questão de proteger o coleguinha, não só de pensar em você, né?
Então, a gente já Exatamente. sabe que existem casos que são assintomáticos, casos onde você pode ser um vetor assintomático do vírus e, de repente, você está carregando o vírus com você, não sabe, não tem os sintomas. Então, é importante que você, sabe, faça esse auto-isolamento, que você esteja sempre usando máscara, evitar de Sim. trazer, sabe, aí para você evitar de se contaminar, evitar de trazer a mão no nariz, nos olhos, na boca, enfim, usar luva, lavar sempre as mãos. É uma questão não só de se proteger, né, mas de proteger o próximo também. Sim. Ó, tem boas perguntas aí, hein? Vai, manda uma aí. Bom, os dois fazem prova curta. Existe alguma diferença de treinamento por conta da deficiência? Ah, eu acredito que não. Eu tenho que treinar tanto quanto o Bruno treina para poder dar um resultado de Tem que desempenho. ir pra piscina e dar raça, amigo. Exatamente. Não tem churumela, não tem caminho, sabe? É uma coisa que é comum de absolutamente todos os esportes, de todas as categorias, seja olímpico, seja paralímpico, inclusive todas as profissões, né? Tudo que, aliás, Verdade, verdade. tudo, absolutamente tudo que você vai fazer na vida. Não adianta você querer achar formas, sabe, mais Isso. fáceis ou mais, cara, tem que ralar, tem que trabalhar, tem que, sabe, fechar o olho e contar ladrilho, não tem jeito. Mas me diz uma coisa, quanto que dura mais ou menos um treino seu? Quanto que você nada num treino, mais ou menos? Bom, de volume hoje, no máximo dá 2.500, né? No máximo, no máximo. A gente treina a mesma coisa. Aí, ó. A gente É, treina a mas, mesma coisa. Eu chego a dar mas uns 3.200, 3 e alguma coisinha, mas a grande média aí dos treinos, eles ficam em 2.500, 2.800. na base eu nado esses três aí, tá? Na base roda um pouco mais, três e pouquinho, mas vai afunilando as coisas, chega nisso, só que a intensidade é altíssima, né? Então, talvez a diferença que eu falaria que tem são adaptações que eu faço, no caso, para usar um palmar. Então eu amarro o palmar aqui no braço, aqui, E você mas também puxa eu uso o paraquedas palmar, também. entendeu? Paraquedas também. Puxa paraquedas, eu puxo bastante paraquedas. Puxo o hack, Isso, né? isso. O Destro Machine, que não sei se você conhece, mas são os baldes que você tem um sistema de Eu vi. polias e você puxa. Uso bastante aquilo. A Dani tá falando aqui, uau, achei que fosse bem mais. Já foi bem mais. Eu já tive Exatamente. época, eu já tive. Então. Aliás, é um dos fatores de prolongamento de carreira, né? Não dá para você estar. Exato, tá Quantos anos você certinho. tá hoje em dia? Eu fiz 32. Você fez 32, eu tô com 30. Vou fazer 31 dia 30 desse mês, viu? Todo mundo me deixando Pô, parabéns no Instagram. parabéns, Vou aê. estar esperando. Mas eu, com 30 anos de idade hoje em dia, eu não posso fazer os treinos que eu fazia quando eu tinha 20 e 21, que eram treinos de Sem 7 dúvida, sem mil, de dúvida. 8 mil. São sessões, sabe? Cheguei a fazer sessões de 12, de 15 mil quando eu tinha 15 anos de idade. O pessoal da Eu também natação já que. rodei tudo isso, Então. tá? Já rodei tudo isso. Mas agora realmente eu acho que teve essa grande mudança que a gente pode ter uma longevidade no esporte. Mari Melo 2016 mandou talvez a melhor pergunta da noite aqui. O que vocês querem que os nadadores do futuro falem sobre vocês depois que se aposentarem? Mari, ô Mari, um grande abraço. E aí? Bom, excelente pergunta. O que eu gostaria que falassem, então, e que realmente não pela. O Daniel foi o maior atleta paralímpico de conquistas, mas o Daniel foi uma grande referência e exemplo como ser humano, como pessoa, e agregou muito na minha vida. Eu acho que era isso que eu gostaria e espero transmitir isso para os atletas que estão começando agora. Eu acho que, sei lá, daqui a muito tempo, quando eu me aposentar, eu vou aposentar que nem o Clodoaldo. O Clodoaldo falou que tá com 41. Falou, Clodoaldo, você tá com 41 de natação, viu, velho? Não Exatamente. vem com essa pra cima da gente, não. Mas o dia lá, quando eu tiver da idade do Clodoaldo, quando eu me aposentar, eu acho que se um moleque, uma menina virar e falar assim, eu vou fazer e dá porque o Bruno conseguiu e porque o Bruno provou que dá para fazer.
vai ser o maior legado que eu acho que eu posso deixar, seja atleta de natação, seja qualquer coisa, sabe? Corredor, lutador de judô, ou um moleque que quer passar no vestibular, qualquer coisa que seja, Sim, sabe? A pessoa achar que dá e acreditar que dá porque se inspirou no que eu tô construindo hoje em dia. bacana. Temos mais tempo aí, como que estamos, amigo? Cara, até agora ninguém querendo derrubar a gente aqui. O Zuckerberg tá gostando da live, tá deixando a gente ficar. Portanto, mandem mais perguntas. Eu vou Bom, conseguir ficar mais um pouco aqui, que daqui a pouco tem que sair para fazer o jantar, mas mandem mais perguntas. aqui, ó. Pretende levar a família? Alguma coisa mudará na vida de vocês nos próximos eventos? Se a gente pretende levar a família aí nas Ah, próximas competições, né, e antes, tudo. antes de. Meus pais sempre vão quando eles podem, né? Então, eles vão. Meus pais já foram ao Mundial, eles foram nas duas Olimpíadas, eles se revezam indo para os PANs e competições por aí afora, e eles estavam planejando de ir para a Olimpíada em Tóquio, né? Exato. E antes de sair o adiamento dos Jogos Olímpicos e enquanto já estava tendo a pandemia, eu estava tentando convencer meu pai a não ir para Tóquio porque eu já estava ficando preocupado com essa questão da disseminação do vírus. Sim. Então, não sei, eu acho que agora a gente tem que esperar, ver como é que vai ficar e ver o que vai acontecer, né? Não tem, é que não falei, não tem muito como você planejar qualquer coisa, sendo que o mundo está mudando toda semana, né? Para você ter noção, ainda Verdade. está tendo a pandemia, ainda está tendo uma ordem que se fique em casa, que se faça o isolamento social, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, eu vi que teve no Brasil final de semana passado, estão tendo manifestações nas ruas, estão tendo protestos nas ruas. Então, Sim, sim. protesto não combina muito com isolamento social, né? Não sei se você consegue ver isso, mas não sei se era a melhor, sabe? Não tem como dizer qual que é a melhor hora ou não para se fazer um protesto, né? Essa é justamente a ideia de um protesto, mas com uma pandemia e com vírus circulando lá fora, eu acho que a coisa fica um pouco mais perigosa, né? Então não tem muito como a gente saber o que vai acontecer daqui a 2 semanas, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então é esperar para ver. É, eu digo mesmo assim, meus pais sempre que podem também acompanham, a Raquel e as crianças, mas agora é difícil dizer se eles vão estar em Tóquio ou não. Então eu acho que tem que esperar até mesmo para os próximos eventos e competições aqui. Eu gosto que eles vão me acompanhar, eu gosto que os meninos assistam o pai competir, mas que realmente é tudo muito novo para todo mundo, inclusive para nós, né? Se vai levar a família, se não vai. Então, assim, é momento de esperar para poder tomar as melhores decisões. E a criançada aí, você dá a medalha na mão deles para brincar? Que eu lembro que teve a medalha do Rio, se eu não me engano, ela tinha barulho, Sim, não tem, é? a Paralímpica tem, né? Tem o Então, piso ela dentro. tem, ela tem um barulhinho assim. E você dá na mão deles para eles brincar ou tá fora do alcance isso aí? Ninguém encosta. Não, eu deixo sim, quando eu chego em casa mesmo com as conquistas, né? Eu coloco no pescoço deles, eles acham divertido demais. Esses dias eu fui dar uma limpada nas medalhas aqui, aproveitando o tempo em casa, peguei a Radassa, coloquei para ela ver, mas sempre tem as escolhidas, que é as que os meninos já estragaram um pouco, sabe? Porque acontece, é criança, Dá cara, aquela desfiada derruba. na fita, né? Dá aquela Exato. Então eu manchada na pego essas medalha. aí. As que estão bem intactas eu mantenho ali, mas essas aí eu pego para eles realmente visualizarem, né? E é um momento bacana quando eles começam a olhar para as medalhas e sai, coloca no peito e fala, igual papai, eu sou o papai, eu sou o papai. Então isso é muito legal. Que demais, meu. A Natasha perguntou aqui, na visão de vocês, acha possível unir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Nossa, Natasha, nunca tinha Ah, pensado. não sei como, Eu mas Eu não vou dizer Jogos como Olímpicos e Jogos Paralímpicos, tá? Mas talvez fazer alguma competição que possa unir, né, tanto o esporte olímpico como o esporte paralímpico, ou a natação olímpica, a natação paralímpica, é seria uma, interessante. é Mas uma também ideia não sei válida. como, tá?
É, Acho que você unir os jogos em si fica um exato, pouco, não dá para competir muito, né? Então, tirando algumas exatamente. exceções, tirando umas raras exceções, como existem atletas da velocidade, né, de pista, que conseguem competir com as próteses do lado de pessoas, de Exato. atletas olímpicos, fica muito difícil todo o resto. Então, acho que sim, a gente poderia fazer ações juntos, né? Unir, Sim, sim, quando diz respeito a esporte social e a ações aí, vamos dizer, de marketing ou de divulgação, exato. de disseminação do esporte, isso seria extremamente válido. Mas a competição em si, eu acho que não, acho que não tem muito como. É uma pergunta interessante, eu escolhi essa porque hoje eu li uma matéria falando que os comitês internacionais olímpico e paralímpico, eles estão considerando fazer uma cerimônia de abertura e encerramento que una os dois jogos, né? Até para diminuir custo, Sim. diminuir chances de disseminação de vírus, enfim. Então, eu achei isso uma baita ideia legal, né? Talvez, não sei, os Jogos Olímpicos ficar com a abertura e os Paralímpicos com encerramento no final, e aí dá uma sensação de união, de tá tudo junto ali. Mas é uma pergunta interessante mesmo, mas que eu também vejo nessa, não juntar Olímpicos e para os Jogos, né? Mas para ações eu acho que seria incrível. Quem sabe nadar uns 50 livros do seu lado. Claro que eu vou tomar couro, né? Mas, cara, só de estar do lado A gente dá Bruno um já vai jeito, ser a gente dá um massa. jeito. Você sai na frente, me bota na raia maior, a gente tenta deixar a coisa justa, aí a gente se vira. Boa, boa. Cara, então acho que é isso. Fica aqui Ó, só registrado. deixando aqui um abraço para a Yane. A Yane tá aí com a gente. Yane não vi a Yane passar. É, ó. Essa galera bota Penta e Yane. E pô, Yane, é que nem É, então. Clodoaldo, é Tubarão, é tal. Bota Yane Marques, né? A gente sabe que é você. Mas, galera, fica aqui registrado esse nosso papo. Bruno Fratos, Isso. Daniel Dias. Sem palavras para esse cara. Admiro muito, sou fã. E, meu, vamos usar mais oportunidades para ficar junto, para discutir mais Por sobre o favor. esporte, que vai dar bom isso aí. Foi uma alegria estar aqui com você, meu amigo. É um prazer mesmo saber um pouco mais de você. Saiba que aqui tem um cara que admira, respeita demais todas as suas conquistas, tudo que você já conquistou e tudo que você vai conquistar ainda. É um cara que torce e vibra, te acompanha aí bastante nas redes sociais e sempre está torcendo. E que você aí possa retomar com todos os cuidados necessários, mas voltar aos treinamentos, fazer o que ama. Que Deus possa abençoar muito sua vida, a vida da esposa, toda a sua família aí. E um grande abraço para Amém. todos que nos acompanharam aí. Falou, obrigado, irmão. Fica bem, se cuidem. Ó, galera, fica em casa, lava a mão, usa máscara, álcool em gel, distanciamento social, não faz besteira. Ajuda a se proteger, ajuda a proteger a sua família, ajuda a proteger a minha família, ao próximo, que já já passa e já já tudo volta e a gente vai com certeza voltar melhor. Fiquem bem. Valeu! Falou!